Meus queridos irmãos, como eu disse lá no início, nós vamos conversar hoje com os irmãos sobre os verdadeiros adoradores. Porque hoje a situação chamada evangélica está tão conturbada. E você vai para uma igreja evangélica, tem um tipo de adoração, você vai a outra evangélica, tem um tipo totalmente diferente. Então você começa a perceber que não está tendo um consenso em relação a isso, como era natural que houvesse desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Mas eu queria me lembrar desse texto de Jesus com a mulher chamada samaritana. Jesus estava passando por aquela região, na cidade de Sicar, fazia parte da grande Samaria, e ali ele encontra uma mulher samaritana junto a um dos poços cavados sob a liderança de Jacó. E então Jesus se aproxima daquela mulher, tem um momento de diálogo com ela, mostrando realmente a sua natureza, né, espiritual, os seus objetivos, sua missão neste mundo. E a mulher, ao perceber que Jesus era judeu e perceber que havia algo diferente nele, porque sendo judeu estava conversando com uma mulher, e sendo ela samaritana, era algo que não acontecia porque o judeu e o samaritano não se encontravam. Principalmente um homem judeu com uma mulher samaritana. E aí eles começam a estabelecer um diálogo e ela faz uma pergunta, despertando assim uma curiosidade. Ela pergunta: onde é que se deve adorar? Porque nós aqui temos o nosso templo, aqui no monte, aqui em Sicar. Mas vocês, judeus, dizem que o lugar para adorar é Jerusalém, no templo construído por Salomão, idealizado pelo seu pai Davi. Jesus, então, começa a esclarecer para ela e demonstra que o importante não era o lugar, mas era a postura do adorador que importava. Por isso ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e a estes o Senhor procura. Deus quer verdadeiros adoradores na sua caminhada de vida. Dito isso, a pergunta é: quem é o verdadeiro adorador? Os verdadeiros adoradores, onde nós estamos incluídos nisso aqui? Onde é que cabe a nossa postura dentro desta realidade bíblica de adorador que tem postura e dependência espiritual do Espírito Santo? A primeira coisa que eu quero destacar, que o verdadeiro adorador é o que tem prazer na presença do Senhor. O seu prazer é estar na presença do Senhor. É estar na presença do Senhor. A alegria de estar na presença do Senhor deve ser maior, deve ser o nosso foco. Quando você está adorando a Deus, não é a sua voz, não é o acompanhamento que é importante, não é a congregação cantando, é a sua postura de saber que você está feliz por estar na presença de Deus. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era a alegria de estar lá na casa do Senhor, estar presente diante do próprio Deus. Não é um mero contentamento. Nós temos contentamentos
momentos alegres aqui na vida, e nós não podemos descartar essa realidade. Mas não existe uma alegria maior para um adorador de Deus, um servo de Deus, um cristão, não pelo nome, mas pela sua postura de vida. Não existe uma alegria maior do que a de sentir Deus na sua vida. E dizer, eu estou na presença de Deus e Deus está aqui, dentro do meu coração. Não é um contentamento normal. Nosso comportamento deve ser de uma realização feliz. Eu não venho à igreja porque eu estou com a roupa nova e quero mostrar minha roupa nova. Ou porque fiz um trabalho no meu cabelo e quero mostrar às pessoas. Ou porque a gente vai lá e vai ver os irmãos e é bom. E isso é bom demais. Mas o motivo do nosso culto, meu irmão, não é isso. Isso dá contentamento, mas não dá deslumbramento. Um menino estava num avião com a sua família. E o menino começou a pedir para ir à cabine do piloto. Ele queria ver como era lá dentro. E o menino falou para o pai que queria, e a aeromoça ouviu a história, levou lá para o piloto. Disse, olha, tem um menino aí que está querendo demais vir aqui, ver como é a cabine e conhecer o piloto. Aqui ele está conduzindo o avião. E aí aconteceu que o piloto saiu, deixou o seu copiloto e colocou a cabeça fora e disse, quem deseja me conhecer e entrar aqui na cabine? Aí o menininho levantou a mão, ele disse, pois venha. Pegou o menino pelo braço, mostrou, o menino ficou deslumbrante. Terminou o voo, todo mundo estava feliz, todo mundo estava contente. Mas havia uma pessoa que estava deslumbrada. Estava deslumbrada. Era aquele menino. Sabem por quê? Porque ele tinha conhecido o piloto daquele avião. Eu fico pensando assim, entrar na igreja e sair é bom. Você entra, você conhece, você faz. Mas você vem aqui para adorar e ter prazer na presença do Senhor. Você tem que sentir que o piloto, o comandante da sua vida, está presente neste lugar. Que Ele está aqui com você. Ele está dentro da sua alma, do seu coração. Você não tem que estar apenas achando bom. Um contentamentozinho. Você tem que estar feliz. Feliz por estar na presença do Senhor, podendo senti-lo face a face na sua experiência com Deus. Fora do Senhor, temos muitos motivos para estar contente, para achar bom, mas nunca haverá o deslumbramento fora da comunhão com este Deus maravilhoso. É na comunhão com o Senhor que nos deslumbramos. Isso é incomparável, irmãos. Incomparável. Você pode ir para uma reunião pequena, numa igreja simples do interior. Os irmãos cantam sem muito instrumento. Você pode ir lá e você sair deslumbrando de alegria. Pela presença do Senhor marcante naquele lugar. Você pode ir também numa igreja rica, muito barulho, muita pompa, e sair do jeito que entrou, como se entra num shopping e sai. Nada demais aconteceu. Foi bom. Estou contente porque eu fui. Mas não é isso, meu irmão. Não é isso. O verdadeiro adorador, ele tem prazer marcante na presença de Deus na sua vida. Se um bom culto é o que queremos, nós temos. Mas isso é tudo? Você quer mais do que apenas dizer, o culto foi bom?
Dizer, eu senti e sinto a presença de Deus na minha vida toda vez que eu me coloco diante dele. Você pode adorar a Deus com o coração faminto de Deus. O salmista diz, eu tenho sede de Deus. Tenho sede. Eu tenho fome de Deus. E isso é importante. O culto espiritual é avaliado pelo próprio Deus, porque a Ele nós prestamos o culto. O culto não está aqui para agradar pessoas, mas para agradar o Senhor. Eu faço sempre na minha oração inicial nos cultos, que Deus complete aquilo que falta em nós, para que o nosso culto seja verdadeiramente agradável aos olhos do Senhor. É Ele que tem que aprovar, meu irmão. Ele tem que aprovar. E é muito bom você sentir prazer na presença do Senhor, na dependência verdadeira do Espírito Santo. A segunda coisa importante que caracteriza o verdadeiro adorador, além do prazer na presença do Senhor, é valorizar o coletivo. Aquela família que Deus estabeleceu na terra, para se unir a você, para cumprir a missão que Ele deixou, não para mim individualmente, não para Pedro individualmente. Ele disse, vós todos, sem exceção, sois minhas testemunhas de todas as coisas que eu fiz na terra. Se você não entendeu isso, meu irmão, você não vai amar a igreja, você não vai ter prazer na igreja, você não vai ter satisfação plena, espiritual, em cada culto. Em cada culto. Aquele que valoriza o coletivo, que é a igreja, reconhece a importância da igreja na sua vida. Estranhamente, alguns reconhecem o valor da igreja, que tanto lhe ofereceu e tanto continua lhe oferecendo em termos espirituais, mas são muitos os que se recusam à participação e ao comprometimento com a obra. Entra, sai desta ou de outra igreja e continua do mesmo jeito. Não quer assumir compromisso. É como se dissessem, Deus, sim. Igreja, não. Porque começa a olhar para as pessoas, para os defeitos dos outros, quando na verdade a igreja, quando se reúne, ela é composta por pessoas falhas iguais a mim, iguais a você. Se a igreja fosse perfeita, eu não poderia fazer parte da igreja. Você também não. Nós estaríamos fora do padrão. Nós temos a consciência das nossas limitações, mas temos a consciência de que a igreja foi fundada por Jesus, para que a missão que Ele deixou para todos os cristãos de todas as épocas fosse cumprida fielmente. Não tem como você cumprir de outra forma. Não adianta, individualmente é impossível você realizar a obra de Deus, porque existe a igreja, porque existe o templo, porque existe o ajuntamento do povo de Deus, para que haja edificação, haja crescimento e haja posicionamento de compromisso para servir ao Senhor na proclamação da verdade do Senhor, da qual você é testemunha, arrolado por Ele mesmo. Uma boa música, uma mensagem edificante, irmãos agradáveis, é só isso que faz uma igreja?
que faz uma comunidade espiritual distante da igreja, vindo como turista. De vez em quando vou. Quando dá na cabeça, é vontade, eu vou. Não é questão de vontade, é questão de postura. Você é um adorador de Deus, a oportunidade que você tem para se juntar aos seus irmãos coletivamente para adorar ao Senhor, você não pode faltar. Pode ser na quinta-feira, no culto de oração, pode ser na escola bíblica dominical às 5:30 da tarde, pode ser no culto da noite, pode ser em qualquer outra atividade que a igreja faça, como o projeto que nós temos para o dia da Bíblia. Você tem que se envolver, meu irmão. Você tem que sentir prazer nisso. É a obra de Deus. E se você se calar, as pedras vão ter que clamar. Isto é, não tem plano B. Nós somos testemunhas e nós temos a consciência de que fazemos parte deste povo especial escolhido por Deus. A verdade é que na igreja, quem não assume compromisso com a igreja, está perdendo diante da ferramenta aprovada por Jesus para a promoção do reino de Deus aqui na terra. A verdade é que Jesus não entregou o ID para pessoas na sua individualidade, mas para uma comunidade que ele instalou na terra, chamada igreja. Serão todos vocês minhas testemunhas em todo o mundo e em todas as épocas. A igreja é o principal lugar para o adorador fazer o melhor que ele pode para oferecer ao Senhor com seus dons. Na igreja você tem as maiores oportunidades de exercitar os dons que Ele mesmo lhe deu para levar avante a sua obra aqui na terra. Você foi comissionado, meu irmão. Você foi chamado para isso. Você não foi salvo apenas de, você foi salvo para. É dinâmico. A sua salvação não parou quando você aceitou Jesus ou quando você se batizou. Nós temos que operar a nossa salvação com temor e tremor a cada dia na nossa vida. Não podemos cruzar os braços, porque enquanto estamos cruzando os braços, as pessoas estão morrendo lá fora sem Cristo e sem salvação. Quando você percebe o que está acontecendo no mundo, como aconteceu antes de ontem, lá no Carrefour, em Porto Alegre, foi? Porto Alegre, em que aquele homem foi brutalmente espancado, assassinado. A gente fica olhando, meu Deus do céu, o que é isso? É a ausência de Deus, meu irmão, que está fazendo o mundo desse jeito. A ausência de Deus. E nós temos a mensagem, nós temos a solução, nós temos a vacina em termos espirituais para livrar o mundo desta miséria espiritual que resulta em tantas maldades que a gente assiste noticiário de televisão e sai deprimido. Se não tiver cuidado, você sai arrasado. Por isso que eu ouço pouco alguma coisa aqui, daqui a pouco. Tem certas notícias que eu nem vou atrás. Nem vou atrás de ouvir, porque me faz mal. Mas eu sei que o mundo que está aí tem um príncipe que se chama capeta, Satanás. Esse príncipe chamado Satanás está comandando, meu irmão. Porque onde não há profecia ou proclamação, o povo se corrompe. Está lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Tem que haver proclamação. Por isso, quando eu digo aos irmãos, nós vamos fazer um trabalho, dia da Bíblia, vamos distribuir Bíblia para os nossos visitantes. Temos 40 Bíblias aqui para doar para os nossos visitantes. Mas você não vai apenas chegar na rua e dizer, rapaz, vamos lá na minha igreja para ganhar uma Bíblia. Aí o cara vem. Mas não é assim não. Você vai chegar, evangelizar o cara, passar. Desde que eu comecei a falar, se você não fez isso ainda, meu irmão, você vá pedindo perdão a Deus. Porque se você não consegue trabalhar com uma pessoa que você diz que ama,
Seja um amigo, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, seja um colega na universidade, seja um colega na escola. Se você não está conseguindo trabalhar com uma pessoa, há 3 meses que eu venho falando nisso, e se no dia da Bíblia você não traz ela aqui para ela pelo menos conhecer a verdade bíblica, conhecer a palavra de Deus, quem sabe se converter e aí sim receber uma Bíblia. Isso deve ser motivação, mas é uma motivação que está na Bíblia, meu irmão. Ir para todo mundo pregar o evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Não tem escapatória, não tem outro jeito. Se você não falar, as pedras vão ter que clamar. Isto é, não tem outro plano. É esse. E a igreja, o verdadeiro adorador, tem consciência de que faz parte da igreja e que a igreja é uma bênção na sua vida, é o principal lugar para adorar e fazer o melhor para o Senhor. Terceira coisa que caracteriza o adorador é aquele que adora na perspectiva do céu. Do céu. No culto espiritual, o adorador experimenta um pouquinho do céu. É uma amostra grátis, pela graça. Você vem a um culto e você ali, você adora o Senhor, você canta, você ouve uma mensagem, você... Puxa vida, tudo foi tão maravilhoso, você diz, meu Deus, isso é bom demais. É maravilhoso demais, eu não era bom que a gente fizesse uma casinha para cada um e ficasse todo mundo aqui. Não, mas lá fora tem o desafio para a nossa vida. Uma espécie de uma experiência da transfiguração. Aí você vai enxergar um pouquinho do céu. Que bom, pastor, que maravilha, que foi bom demais, pastor. Tudo que aconteceu na igreja foi bom demais. Estou feliz, estou radiante, estou deslumbrado na presença do Senhor. Isso é o que deve caracterizar o crente quando ele participa de um momento espiritual. Porque a infelicidade e as aflições, as decepções desta vida, diz o apóstolo Paulo, não se comparam nem de longe com a glória que nos está reservada lá no céu. Isso é bom demais. Mas você tem que tomar posse disso agora. Não pode esperar morrer para ir para lá receber isso. Tem que começar a sentir a realidade do céu. Ter fome, ter vontade de estar um dia na presença do Senhor. Mas essas aflições da vida desenvolvem em nós esse desejo de um dia estar na presença de Deus. Não, meu irmão, tem que ter um lugar melhor do que esse que a gente está vivendo, gente. É possível que as coisas sejam assim. Será que não tem? Aí como Jesus nos garantiu, e a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. O que Jesus prometeu, meu irmão, ele vai cumprir. Ele já está cumprindo. E vai cumprir. Porque ele foi preparar o lugar para mim e para você. E não é um lugarzinho qualquer não, meu irmão. Você nem imagina o que Deus tem preparado para nós na eternidade. Esta semana faleceu uma pessoa muito amada, muito influente na minha vida. Os irmãos conheceram aqui, ela esteve aqui algumas vezes, que é a irmã Ruth, avó dos meus filhos e bisavó dos meus netos. Muito amiga das pessoas de modo geral, muito amiga da Rose. A Rose acompanhou, a Rose tinha uma amizade com ela tremenda. E ela faleceu. Meu irmão, eu digo uma coisa, eu chorei. Mas eu chorei não foi por outro motivo, senão pela realidade da morte, por esse mundo que a gente vive, não é? Mas eu fui realizar a cerimônia fúnebre dela com uma paz espiritual tão grande. Sabem por quê? Porque eu não estava diante dela mais, eu estava diante do corpo dela.
porque ela já estava lá no céu com o Senhor quando eu estava lá falando. Meu conforto era para as pessoas que ali estavam, inclusive para mim. Olhando para ela, parecia que ela estava dormindo. Meu irmão, eu tenho certeza absoluta, pela minha experiência de vida e de pastorado, que o crente, antes de morrer, ele vê o céu aberto e Jesus de pé, esperando por ele. Amém, irmãos? Tenho certeza absoluta disso. Então eu tenho que viver o meu evangelho aqui como adorador na perspectiva da eternidade. Eu não sei quanto tempo, 10 anos, 20 anos a mais, não sei lá. Estou nem preocupado com isso. Estou preocupado em continuar sendo adorador na perspectiva de um dia estar plenamente com o Senhor. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 2:9. Pode pegar aí? 1 Coríntios 2:9. Vejam esse versículo que Paulo diz. Tem muitos textos que falam sobre isso, mas esse texto de Paulo é fantástico, né? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado, meus irmãos, para aqueles que o amam. Não dá nem para imaginar, não é aquele versículo lá mesmo. Não dá nem para imaginar o que é que tem para nós lá. Porque João, na sua experiência lá de Apocalipse, ele não sabia, ele viu o céu, assim, uma amostra numa visão, e ele voltou e disse, espera aí, o que é que eu digo do céu? Foi coisa maravilhosa, o que é que eu falo? O que é que eu falo? Ah, lá tem ruas de ouro e não sei o quê, porque é aquilo que a gente acha que é o máximo aqui. Não tem nada a ver com isso, gente. É muito mais do que isso. Não dá nem para imaginar. Não dá nem para imaginar. A glória que nos há de ser revelada é muito maior. Então eu tenho que adorar a Deus sabendo de que Ele garante para mim de que após a vida neste mundo cão que está aí, eu estarei com Ele face a face para viver não apenas algum tempo, mas por toda a eternidade. Fomos feitos para viver com Deus. Por causa das nossas limitações, nós aqui vivemos com eles apenas pela fé. Fomos feitos para viver para sempre, mas vivemos apenas por um momento aqui na terra. O céu preparado para nós é sob medida. É sob medida, ajustado a cada um. Não é uma produção em massa. Céu para um, para outro. O céu para nós será uma realidade nossa, com Deus. Enquanto nós estamos aqui, nós somos forasteiros. Esse mundo aqui não é o nosso lugar permanente. Decididamente, aqui não é o nosso lugar. Deus tem o melhor para nós. E eu tenho consciência de que, diante das coisas que a gente experimenta nesta vida, ter a certeza de uma eternidade feliz faz a gente esquecer de discutir por causa de futebol, discutir por causa de política, discutir por causa de teologia, daquela, das novidades que vão surgindo a cada dia. Eu prefiro ficar com a Bíblia, com aquilo que Deus me faz entender, para que eu possa ser um adorador fiel do meu Deus. Então, meu irmão, o céu preparado para nós é sob medida. Você já teve uma experiência de usar uma roupa que não é sua, de uma numeração que não é igual à sua possibilidade? Eu vou dizer o que aconteceu comigo. Eu estava em Natal, nesses 15 dias que a igreja me deu,
e fui convocado para um evento lá em Juazeiro do Norte. Mas eu tinha ido viajar de férias, eu fui para a Praia do Pipa e estava com a esposa, não tinha nenhum plano de ir para nenhuma festa, nada de especial. Só estava com uma calça jeans e bermudas e calção e camiseta, enfim, essas coisas de férias, né? Só não tem chapéu porque eu não uso. Mas tudo bem, estava lá. Aí eu sou chamado para esse evento. Aí eu digo, o que é que eu faço? Pastor tinha que estar lá, bem arrumado. Paletó, eu não estava com ele lá. Aí eu peguei um sapato do meu filho, que calça 41, e eu calço 39. 39 e 40. Com muita boa vontade, eu chego a 40. Mas eu me senti, sabe aqueles sapatos de palhaço, né? Que você está andando aqui e o bico está lá na frente. Mas foi o que eu arranjei do meu filho. Arranjei uma calça com ele, que também não era o meu número, quer dizer, eu estava me sentindo todo desconfortável. Cheguei lá, tinha um pastor que me emprestou o paletó dele, e o cara era muito mais gordo do que eu. Então eu me senti um Judasinho, aqueles Judas que os caras fazem aí, que botam nas esquinas, na época da Semana Santa. Meu irmão, que coisa horrível, você está com uma roupa que não é sua. Você está com um sapato que não é seu. Você se sente fora da caixa, não é como se diz hoje. Aí, eu fui. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falo que o céu foi feito sob medida, é que ele vai ser preencher exatamente, vai cair exatamente na sua felicidade de estar na presença de Deus. Então, meu irmão, seja um adorador. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Ah, vou ali, tem um monte ali que tem umas reuniões lá no... Como é o nome do bairro que tem lá umas reuniões aí de um monte, não sei aonde é, já. Como é o nome? Verônica sabe. Verônica, como é o nome essa minha isso aí já foi. Deve ter ido já. Pois bem, tem lá um monte que tem. Bem, quando eu vi o pessoal falar, rapaz, tem uma benção lá, a gente sobe um monte, faz um culto lá. Gente, não é no monte, não é na igreja, é a sua postura que importa. Você pode ter 2 ou 3 pessoas reunidas e ali o Espírito de Deus está presente e você ser um adorador verdadeiro. Então não é o tamanho da igreja, não é o tipo de programação, é a sua postura que importa. Os verdadeiros, quem disse isso foi Jesus, meu irmão, não fui eu não sou eu que estou dizendo, estou só repetindo o que Jesus disse. Aquela mulher, minha filha, nem em Jerusalém, nem em Samaria, no monte, em lugar nenhum. Não é o lugar que é importante. Verdadeiros adoradores, repitam comigo, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso é o que a Bíblia fala, isso foi o que Jesus falou. Que tipo de adorador é você? Qual é o seu envolvimento com a obra? Qual é o seu compromisso com a obra? Com a missão que a igreja recebeu e você faz parte dela para levar avante a obra do Evangelho? Que tipo de adorador é você? Qual é o seu envolvimento? Qual é a sua participação? Qual é o seu compromisso com a obra de Deus? Eu vi uma irmã dizer para mim, pastor, eu gosto de frequentar a igreja, mas eu não sou membro de igreja não, porque eu não quero compromisso. Aí Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Não quer compromisso? Não quer tomar a cruz? Então você quer o que da vida? Verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Seja um bom adorador, seja um crente fiel, participativo, se envolva na obra de Deus, pegue seus dons,
que é que eu posso fazer, pastor? Por que é que o ministro de música tem que estar chamando pessoas para participar do coro? Se você pode participar, venha, se apresente, não precisa ser chamado não. Se apresente diante de Deus. Se apresente para fazer aquilo que você pode fazer e sabe fazer e desenvolva para glorificar a Deus na sua vida. Não seja um cristão morno, sabe? Que fica lá nos cantos, vem à igreja de vez em quando e acha que está tudo bem, que é um cristão, que é maravilhoso. Está cheio de cristão assim nesse mundo. Tem até político dizendo que é cristão, que não tem nada a ver. Tem político que dizia que era cristão e está na cadeia, muitos estão na cadeia. Bancada evangélica, que bancada evangélica é essa? Que se vende. Então nós temos que entender que o nome de cristão pesa, meu irmão. Você é adorador? Adore a Deus, esqueça outra coisa. O foco é adorar a Deus. Seja um bom adorador e que Deus lhe abençoe. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Tá certo. Meus queridos irmãos, deixem-me, estiveram aqui conosco, estão aqui conosco, esperando que Deus os abençoe, que espero que esse culto tenha sido uma bênção para você, que você tenha sentido a presença do Senhor como verdadeiro adorador que você é, tá bom? E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém.